É impressionante, né, Fará? Como é que em poucos dias o país para e chega quase a um pré-caos, vamos dizer assim. Lembra que nós falamos aqui, né, no Jornal do Almoço, da edição da última sexta-feira, a dependência, por exemplo, do sistema rodoviário. O que você me disse? Eu te disse, até algumas pessoas não compreenderam direito, que eu tinha saudades das ferrovias brasileiras. Eu entendi bem. E muito pelo contrário, porque isso demonstra claramente como o nosso governo central é míope, duas vezes. Primeiro, sucatearam as ferrovias, que inclusive tinham rodotrem, colocavam os caminhões em cima dos trens e muito mais barato, 700, 800 quilômetros, até onde não tinha mais ferrovia, aí eles desciam. Os próprios caminhoneiros eram beneficiados. O que seria uma baita alternativa. Mas uma tremenda alternativa. E segundo, além de sucatear todas as ferrovias brasileiras, ou a grande maioria, ainda não dão condições aos caminhoneiros para desenvolverem o seu trabalho com dignidade, que é o que se pede. Mário, Laine, política de anos. Valorização, entre aspas, do sistema rodoviário de costas, quase que totalmente, para outras alternativas para o transporte. Isso não é opinião, é fato. E entre aspas, porque vai quase tudo pelas estradas, mas com poucos quilômetros, levando em conta que é um país enorme, 211 mil quilômetros de rodovias, e na grande maioria, como o Mário disse, de má qualidade. Praticamente 90% do transporte de cargas do país se dá pelo sistema rodoviário. Nos Estados Unidos, são 43%. Ou seja, por aqui, caminhões para tudo. Não vem combustível, as pessoas saem pouco de casa, suspendem-se serviços, se produz menos, vai direto na economia. A estimativa é de que os prejuízos para os postos de combustíveis, por exemplo, seja de R$1 milhão por dia. O Estado está praticamente sem combustível há alguns dias, inclusive. Olha essa pesquisa, uma pesquisa da Ficomércio, uma pesquisa importante de uma entidade com grande representatividade aqui. Mais de 77% dos 118 empresários ouvidos pela Ficomércio em 14 cidades do Estado disseram que estão sentindo direta ou indiretamente os prejuízos. É quase 4 em cada 5 que a entidade entrevistou. Já a Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa 150 empresas em quase 100% do setor de aves e de suínos no Brasil, informou que, por falta de condições de transporte pelas rodovias brasileiras, milhares de toneladas de alimentos estão ameaçadas de perderem prazo de validade, enquanto o consumidor já enfrenta a escassez do produto. E a gente já reforçou bastante durante o Jornal do Almoço, nos últimos dias, a agroindústria, Faraco, vem sentindo e sentindo demais, né? Responsável por uma grande fatia do nosso PIB, da economia catarinense. A Federação das Indústrias também se posicionou e diz que inúmeras indústrias suspenderam a produção por falta de espaços de estocagem de produtos e excesso de contêineres que não foram exportados. Um dos setores mais importantes da economia catarinense, a Laine frisou bem, a agroindústria está sendo duramente afetada, segundo a Fiesc. Ainda que haja liberação de cargas vivas, como é chamadas, ou são chamadas, e de ração animal, isso não tem sido suficiente, pois faltam insumos para a produção da ração e há casos de impedimento do retorno dos caminhões vazios, o que pode resultar na morte de muitos animais. O setor deixou de exportar mais de 350 milhões de dólares nesse período, de acordo com o presidente da Fiesc, Dr. Glauco José Corte. Sem falar em outros reflexos menos imediatos que também preocupam a entidade, como a credibilidade no mercado internacional, como disse, outra preocupação bem relevante da Fiesc, da Federação das Indústrias. Brasília está tentando resolver, anunciou medidas, já mostramos aqui no começo do Jornal do Almoço. Olha o que está no site do G1, site nacional. Informação 9, hein? Governo pode subir tributos para compensar o diesel mais barato para os caminhoneiros, segundo o ministro da Fazenda. Eduardo Guardia afirmou que a reoneração da folha de pagamentos, que nós mostramos aqui em detalhes há pouco, Mari Laine, não é suficiente para compensar as perdas. Segundo o ministro, será compensado com outros tributos e eliminação de benefícios. Aí tem a fala dele, né? Teve uma reunião com o primeiro escalão da Presidência da República, com o presidente Michel Temer agora, pela manhã. Alguns dos resultados aparecem aí nessa reportagem, tudo estampado aí no g1.com.br. 11h29 essa publicação. É, 11h29. Subir tributos, leia-se subir impostos, para o pessoal entender ainda mais em casa. Quer dizer, nós. Teremos outros capítulos. Inevitavelmente vai passar pelo bolso do contribuinte, não temos a menor dúvida. Aquela fatia dos 3 bilhões e 800 milhões de reais, né, do custo dos 9 bilhões e meio, que passa por corte de gastos, enfim, corte de despesas, deve passar por isso aí também, aumento nos tributos.
Ok. Daqui a pouco você volta, Marcos? Até já, mas no Então fim do tá. jornal fazer um resumão de tudo que nós já conversamos aqui até agora. Obrigado. Até daqui a pouco, Faraco. Faraco. Obrigada.